Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa sexta aula da disciplina de metrologia. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre micrômetros. Eu vou fazer essa aula no modelo assíncrono, porque até teve uma aderência boa no síncrono na última vez, né, a última aula que a gente teve, apesar de poucas dúvidas, né, eu espero que vocês juntem mais dúvidas para trazer para a aula. Até porque eu vi, corrigindo as listas, que tem um pessoal que ainda está com dúvidas, especialmente quanto à medição, a como fazer a medição com paquímetro, né? Mas eu vou fazer desse formato, daí vocês juntem as dúvidas, joguem no grupo de WhatsApp e a gente faz uma aula de exercício antes da avaliação, né? Para trocar essas informações, para tirar dúvida de vocês, tá? Então vamos dar início a essa aula nesse formato assíncrono. Um instantinho. Aqui. Ok. Então, o que a gente vai estar trabalhando com medição de micrômetro, né? A gente viu que o paquímetro é para fazer medições com uma certa precisão, né? Que quando eu tenho que ter uma tolerância relativamente baixa ali, né? Mais preciso do que uma régua, por exemplo. Agora, quando eu quero aumentar ainda essa precisão, quando eu preciso ter tolerâncias menores, né? Ou resoluções menores, eu posso utilizar então o micrômetro, né? Um equipamento um pouco mais sofisticado nesse sentido. Então, eu quero medição de peças com altíssima precisão no controle dimensional, né? Tem que ter baixa tolerância entre peças, eu tenho que ter essa medição bem precisa. E ajuste fino na mecânica de alta precisão, são utilizados micrômetros. São instrumentos de precisão para medidas lineares, né? Como a gente está vendo até agora, um comprimento de largura, profundidade, altura ou diâmetro, né? Seu funcionamento baseia-se no deslocamento axial de um parafuso. Então, imagine assim, o funcionamento do micrômetro é um parafuso girando dentro de uma porca. É praticamente isso, né? Essa é a ideia dele. Então ele apresenta a resolução no sistema métrico de 0,01 a 0,001, certo? A gente não vai estar olhando, para facilitar um pouquinho, a gente não vai ver a parte de micrômetro no sistema inglês, só o sistema métrico, ok? Como é que funciona, né? Esse Jean-Louis Palmer, ele apresentou pela primeira vez o micrômetro para requerer a patente dele. O instrumento permitia a leitura em centésimos de milímetro de maneira simples, né? Então aqui eu tinha esse deslocamento, aqui uma peça onde eu fazia o giro e eu fazia a leitura aqui, né? Nessa régua fixa. Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido também como micrômetro. Na França, ele é denominado de Palmer, em homenagem ao criador, certo? Então, princípio de funcionamento, e ficou um pouco fora aqui, né? De micrômetro semelha-se de um parafuso com porca. Sim, uma porca fixa e um parafuso móvel que, se der uma volta completa, provoca um deslocamento igual ao seu passo, né? O que é o passo, gente? É entre um vão e um vão da rosca do parafuso, ou um pico e um pico, né? Da rosca do parafuso. Então, quando eu dou uma volta inteira, ele se deslocou uma volta desse parafuso, né? Faz sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cabeça sextavada desse parafuso, por exemplo, usinar ela de uma forma circular e marcar frações dessa volta do parafuso, né? Então, quando ele der uma volta, ele vai girar, por exemplo, se dividir em 50 partes aqui, né, ele vai girar as 50 partes. Então, eu consigo assim dividir essa distância que ele percorreu linearmente, de um passo, esse tantinho que ele andou entre uma rosca e outra, e eu dividi isso em um giro dele, né? Eu marquei ao longo desse giro dele. Então, dividindo-se a cabeça do parafuso, pode avaliar frações menores que uma volta, e com isso medir comprimentos menores que o passo do parafuso, né? Então, eu posso medir a volta inteira, né? Que daí seria um passo, se essa volta for de 1 milímetro. Então, cada vez que eu der uma volta no parafuso, ele vai andar 1 milímetro. Mas eu também posso dividir a cabeça do parafuso em 10 vezes, por exemplo. Então, cada fração que ele andar, cada risquinho que ele andar, né, em vez de ser 1 milímetro, ele vai ser 0,1 milímetro, né? Se eu dividir em 100 vezes, eu vou aumentando a precisão do meu equipamento, certo? Então vamos ver como é que funciona, né? Tenho aqui a cabeça do parafuso, eu tenho o passo dele, né? Que é a distância aqui entre, como eu falei, dois vales aqui da rosca, ou dois picos aqui da rosca, certo? Ao contrário, né? Dois picos ou dois vales. O passo da rosca em micrômetros, 0,5
em milímetros aqui, na verdade, né? 0,5 e 1 milímetro. Eu posso ter passes diferentes, dependendo da precisão do meu equipamento. Então eu construo uma linha de referência, onde eu vou estar olhando, né? Essa linha seria, no caso do meu micrômetro fechado, marcando 0, por exemplo, né? Ou aberto, né? Marcando 0. E assim eu vou ter daí o deslocamento em passos, né? Aqui é o 0 passo, daí se ele andou até aqui, ele chegou em 1 passo, né? Depois aqui, 2 passos, e assim por diante. Então, se eu sei qual é o comprimento do 0 até 1, eu posso falar que ele vai andar de 0,5 milímetros ou 1 milímetro entre um passo e outro. Daí eu crio linhas, né, auxiliares aqui, e eu possibilito uma movimentação mais controlada do parafuso. Quanto mais traços, mais eu consigo controlar, mais eu sei quanto que eu estou andando em termos de milímetro, para frente ou para trás, certo? Os micrômetros mais frequentemente utilizados são os destinados a medidas externas. Eles possuem um arco com apalpadores voltados para dentro, cujas extremidades são geralmente revestidas com placa de vidia ou algum metal duro, né? Para ser bem resistente e não se desgastar ao fazer medições. Então eu posso fazer várias medições sem desgastar essa placa externa. São as pontinhas dele onde ele vai encostar na peça que eu vou medir. No mecanismo de deslocamento possui uma catraca para garantir que todas as medidas sejam tomadas com a mesma pressão. O paquímetro não tem isso, né? Se eu pegar um parafuso, colocar no paquímetro e medir, e eu forçar um pouquinho mais, eu consigo diminuir o tamanho desse parafuso, por assim dizer, ou aumentar se eu fizer uma força muito fraca. Então, a força do operador no paquímetro influencia na medição final. No micrômetro não, porque eu tenho uma catraca, então eu vou girando essa catraca que vai para ir apertando ele, né? Quando ele chegou numa força X, eu continuo girando a catraca e ela vai fazendo tac, 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 né? Ela não vai apertando mais. Então ela tem toda medição que eu fizer vai ter sempre a mesma força de pressão, que para não ter medições diferentes, né? As placas de isolante térmico impedem a transferência de calor das mãos, então a gente está trabalhando com precisões muito finas, muito pequenas, quer dizer. Então, se eu esquentar o arco do meu micrômetro, eu posso aumentar esse comprimento e alterar a medição, o que a gente vai ver. Então, aqui eu tenho um micrômetro, né? Eu tenho a catraca, o tambor. Então, a catraca, essa parte aqui é onde eu vou girar. Eu vou colocar minha mão aqui, né? Opa, vou segurar aqui e vou girar, certo? Aqui eu tenho um tambor que vai... Bom, a gente vai acompanhando por aqui como é que vai ser esse giro, certo? O cilindro ou a bainha, que ele vai aparecendo, ele entra, ele sai e entra dentro desse tambor. Então a gente vai vendo esses risquinhos, eles vão aparecendo, certo? Esses risquinhos vão aparecendo. Eu tenho a trava, né? Se eu quiser depois travar para fazer uma leitura, que eu tenho que estar sempre olhando na linha horizontal, essa linha, para evitar o erro de paralaxe. A haste móvel, a haste fixa e o arco. E aqui eu tenho o isolante térmico que eu falei, então eu tenho que segurar nesse isolante térmico, porque se eu aquecer essa peça com calor humano, né, do meu corpo, ela pode aumentar essa distância do arco e me dar uma medição errada, certo? Eu sempre vou ter algum erro associado, mas daí vai aumentar o erro, pois está envolvendo daí a parte de dilatação desse arco, né? Então esse tipo de equipamento, dependendo da precisão dele, do que eu quero, às vezes as medições também têm que ser feitas em condições controladas, né? De temperatura, até porque a minha peça também vai dilatar, dependendo da temperatura ambiente. Então tem laboratórios que mantêm sempre a temperatura e a umidade controladas. E ali as superfícies de medição onde são revestidos com algum metal mais duro, né? Isso aqui, para não desgastar com o tempo. Aqui é só um outro desenho mostrando os equipamentos um pouquinho mais detalhados, né? Então, passo a passo aqui, né? O arco é constituído de aço especial ou fundido, tratado termicamente para evitar as tensões internas. O isolante térmico é fixado para evitar dilatação, para a gente não passar calor da mão para a peça, né? O fuso fuso micrométrico, né, é constituído de um aço especial temperado e retificado para garantir exatidão no passo da rosca. Então eu tenho que ter uma precisão bem alta aqui, né? Tem que ter um tratamento especial na minha rosca. As fases de medição, ponta fixa e ponta de contato, tocam a peça que ser medida. Para isso apresentam-se rigorosamente planos e paralelos.
Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro para resistência ao desgaste, né, como eu comentei. O tambor é onde se localiza a escala centesimal, que a gente vai ver. Ela gira ligada ao fuso do micrométrico. Portanto, a cada volta, seu deslocamento é igual ao passo de um micrômetro, né? do uso, né? Dependendo da rosca que ela tem, se é 1 milímetro ou se é 0,05 milímetros. Então, cada vez que eu der uma volta inteira no parafuso, aqui na catraca, isso aqui vai se deslocar, né? Uma volta que é igual a essa dimensão. A catraca ou fixação assegura a pressão na medição constante. A trava permite imobilizar o fuso para eu tirar da minha peça e fazer uma leitura, né? E aqui eu posso ver qual é a seleção que eu vou fazer dos micrômetros. Então depende da minha faixa de medição, dependendo da faixa de medição eu vou ter arcos mais compridos, né, maiores, ou arcos menores, ou arcos muito maiores, dependendo da medição que eu quero ter para essa peça. Daí eu vou selecionar o meu. A resolução é a menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente, né? Então, se eu tiver um micrômetro sem nônio, é 0,01 milímetro, com nônio 0,001 milímetro. Então, eu posso ter uma precisão bem alta, né? A resolução adotada em micrômetros sem nônio é de 1/2 a 1/10 da resolução. Depois a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. O que é o nônio? Vocês lembram que no nônio, no meu paquímetro, é aquela escala móvel, né? Nesse aqui, ela vai estar aqui em cima, ó. Isso aqui seria o meu nônio. Estão vendo? Esse aqui não tem. Esse aqui tem com nônio. Então, uma medição a mais que eu vou fazer, uma leitura a mais que eu vou fazer que vai aumentar a minha precisão. Certo? Como é que eu vou fazer o cálculo? A leitura sem nônio, né? O cálculo, como é que eu faço da resolução? É o passo, né? A distância entre dois picos da rosca do parafuso, dividido pelo número de divisões no tambor, como eu falei, né? Eu vou pegar e vou dar um zoom entre um pico e outro do parafuso, entre esse meu passo aqui, eu dou um zoom nele e divido nesse meu tambor pelo número de risquinhos. Então, eu posso ter com 50 divisões, né, onde meu passo é 0,5, eu divido 50 vezes, ou meu passo é 1 e eu divido em 100 vezes. Né? Ambos os casos eu chego na minha resolução de 0,01 milímetro. Ok, gente? Se eu tiver com nônio, daí eu vou ter o passo dividido pelo número de divisões no tambor, vezes 1 dividido pelo número de divisões no nônio. Ok? Então eu vou acrescentar o nônio na minha conta. De qualquer forma, eu peguei a mesma coisa que eu tinha feito antes, só porque eu acrescentei mais 10 divisões no nônio. Então eu dividi em 10 vezes, a minha resolução agora é de 0,001 milímetro. Então, recapitulando, se eu tenho a minha resolução de 0,01 milímetro, ele é sem o nônio. Se eu tenho de 0,001 milímetro, é com o nônio, ok? Então, quando vocês fizerem os exercícios, vocês conseguem ver essa distinção. Esses aqui são os micrômetros para medições externas, né? Como é que funciona, né? Eu vou colocar minha peça aqui, que eu quero medir. Ela vai estar em contato com essa extremidade aqui. E eu vou girando até essa haste e se aproximar e encostar nessa outra extremidade da peça. Então eu coloco a minha peça aqui e eu meço até elas se encontrarem, né? Daí eu tenho aqui a medição do comprimento, certo? Aqui eu também posso fazer essa medição só porque eu tenho um contato na forma de V, né? Aqui. E esse aqui é um micrômetro para medições de rosca. Então eu tenho uma ponta assim e a outra ponta para dentro, eu consigo medir reto numa rosca, né? Distância. Certo? Eu posso ter micrômetro para medição de profundidades, né? Eu tenho uma base e uma haste intercambiável que eu vou girando, eu meço a profundidade. Eu posso ter alguns outros tipos, né, de 3 contatos, tubular ou tipo paquímetro. Como é que eu vou usar esses, né? 3 contatos eu vou colocar por dentro de um furo circular e ele vai encostar em 3 pontos desse furo. Eu vou fazer a medição, né, para medição de diâmetro interno.
O tubular, aqui como eu posso ver, né, ele tem um mecanismo um pouco diferente para fazer essa medição. E o tipo paquímetro, né, bem parecido com o paquímetro. Sistema métrico, como é que a gente vai fazer essa leitura, né? Então, como eu comentei, a cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma distância de 1 passo. Né? A resolução é o que a gente viu, é o passo da rosca dividido pelo número de divisões do tambor. Então, vamos estar trabalhando nos exercícios com isso aqui. Ó, tá? Vamos focar nesse aqui. Tem outros? Tem, mas vamos focar nesse aqui. Certo? Então, girando o tambor, cada divisão provocará um deslocamento de 0,01 milímetro. Tá? Para facilitar, a gente vai focar nesse. Então, como é que eu vou fazer essa leitura? Tá? Ó, eu vou abrindo, né? Eu giro para abrir isso aqui. Como vocês podem perceber, gente, o zero dele seria quando essa ponta está encostada nessa ponta. Né? Então, conforme eu vou abrindo ele, né, eu vou mostrando essa minha escala fixa aqui, certo? Eu vou girando isso aqui, o tambor, e vou mostrando essa escala. Daí, o que eu faço? Eu abro ele o suficiente para a minha peça encaixar aqui, depois eu aperto ele em contato com a minha peça e faço a leitura final. Certo? Primeiro eu abro, depois eu vou, aperto em contato com a minha peça e faço a medição. Então, na leitura do micrômetro com resolução de 0,01 milímetros, não tem o nônio, aqui é 100 o nônio. Primeiro eu vou ler milímetros inteiros na escala da bainha. Aqui, eu leio primeiro os milímetros inteiros, aqui em cima. Depois eu leio os meios milímetros também na escala da bainha, que são os risquinhos para baixo. Então, primeiro eu leio os risquinhos para cima, depois os risquinhos para baixo. E depois eu leio os centésimos na escala do tambor. Então, eu vou fazer 3 leituras. Se tiver o nônio, eu vou fazer 4, mas por enquanto eu vou fazer 3. Vamos ver um exemplo. Eu vou ler os milímetros inteiros aqui, na parte de cima da régua, né? A escala em milímetros da bainha na parte de cima. Então, eu tenho aqui 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 15, 16, 17. Esse risquinho aqui seria o meu 17. Apareceu o 18 já? Não. Né? Eu não estou vendo ele ainda. O 18 estaria aqui escondido aqui para dentro do meu tambor. Então, eu tenho 17 milímetros inteiros. 17 milímetros inteiros. Agora, eu vou contar se tem um meio milímetro pela parte de baixo. Então, o risquinho 17 é exatamente esse aqui, né, gente? Esse é o risco 17. Depois dele, tem algum risco embaixo? Tem. Eu estou vendo esse risco aqui embaixo aparecendo. Então, esse quer dizer que a minha leitura na fixa, nessa escala aqui fixa, vamos chamar assim para ter uma comparação com o paquímetro, como a gente fazia antes, é 17 mais meio, porque apareceu o risquinho do meio embaixo. Ok? Então, 17 mais meio, que é 0,5 milímetros, na escala em milímetros da bainha, na parte de baixo. Daí, agora, eu vou ler a minha escala do tambor. Aqui eu tenho 25, 30, né? Eu estou lendo para cima. 30, aqui é 35. Então, aqui eu tenho 30, 31, 32. 32, né? Esse meu 32 significa o quê? Que é 0,32 milímetros. Né? Então, 0,32 milímetros. Então, eu somo mais 0,32. Então, eu vou ter 17,82 milímetros de leitura total. Ok? É tranquilo, gente. Então, só tem que fazer o passo a passo. Olhem esse slide com calma. Depois vai ter os exercícios. Façam passo a passo, não tem erro. Ok? Aqui vamos fazer outra, né? Eu tenho aqui o meu 20. 21, 22, 23. 23 apareceu ali. Ok, eu marco 23 na escala em milímetro da bainha. Escala parte de cima. Apareceu depois do 23 o risquinho de baixo? Não. Então, ele é 23. Exato, ali, 23, né? Por quê, gente? Porque cada volta que eu dou inteira corresponde a 0,5 milímetros. Né? Então, quando eu dou uma volta inteira, aparece vamos começar daqui. Ó. Vamos dizer que ele está exatamente em cima do meu 5. Beleza, se ele está em cima do meu 5, ele vai estar na marcação aqui 0 com 5 aparecendo. Né? Eu dou uma volta inteira, ele andou meio milímetro. Ele vai parar aqui. Eu dou mais uma volta inteira, ele vai parar aqui.
mais uma volta inteira, ele vai parar aqui. Então eu estou andando de meio milímetro a cada volta inteira que eu estou dando aqui no tambor, certo? Por isso que está aparecendo meio milímetro e meio milímetro. Só porque o meio milímetro que aparece entre os milímetros inteiros é embaixo, para facilitar, né? Para facilitar a minha conta. Então apareceu em cima, 23, apareceu de baixo? Não, então é 0. Então eu estou entre o meu 23 e o meu 23,5, né? Ou entre 23 e 23,5. Agora eu vou fazer a leitura no meu tambor. Eu tenho aqui 0, 5, 6, 7, 8, 9. 9, exato. 9 representa o quê? 0,09 milímetros. Se fosse 10, representaria o quê? 0,1. Então eu tenho 23,09 milímetros na leitura total. Perfeito, gente. Vamos ver esse aqui, como é que fica essa medição, né? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 milímetros. 3 milímetros. Eu tenho meio na frente? Não tenho. Então, mais 0. Né? Deixa eu até fazer que nem estava no outro, para a gente não se confundir aqui. Para saber que ele vai ter 2 risquinhos depois da vírgula, sempre duas casas, né? 3,00 milímetros. Aqui ele tem? Não. Então, 0,00 milímetros. Ele não tem um meio, né? Porque não apareceu. O meio milímetro ele estaria aqui assim, ó. Não apareceu ainda. Então, deixa eu apagar ele. Agora, qual é a minha leitura na escala fixa? 35. 35, o que ele vai representar? 0,35 milímetros, né? Então, mais 0,35 milímetros. Então, minha leitura final é 3,35 milímetros. Perfeito? Ó, cilindro da bainha, tambor, meio milímetro. Deixa eu até apagar aqui. Bom, vai ficar por trás. Observe a borda do tambor, a borda está ali. Daí quantos milímetros inteiros estão aparentes? Anotar o valor, 3. O traço do meio milímetro está aparente? Não, não está. Então eu não preciso anotar, ou eu posso anotar 0, né, só para lembrar que eu já fiz essa medição. E qual o traço do tambor que coincide com a minha linha de referência, né? Então essa medição do tambor é a que corresponde com a mesma coisa do paquímetro, tá, gente? Aqui está exatamente alinhada. Não sei se eu comentei isso aqui, mas é a que está exatamente alinhada aqui. Depois eu somo e faço a leitura, certo? Vamos fazer a desse aqui agora. Eu tenho aqui meu 0, né? 1, 2, 3, 4. 4,00 milímetros. Tá aparecendo meio milímetro depois? Tá. 0,50 milímetros. Mais, né? E qual é a minha medição do tambor? 15, 16, 17, 18, 19. Aqui é o meu 19, né? 0,19 milímetros. Ok? Então, a minha medição total é 4,69 milímetros. Perfeito, gente? Vamos lá. Sem o nônio, o que acontece, né? Nem sempre eu vou ter alinhado a minha linha de referência com alguma linha do tambor, certo? Então, o que eu posso fazer é dividir visualmente o espaço entre riscos, né? Por 2 a 10, entre alguns riscos. Então, eu divido visualmente. Então, aqui eu dividi em 4 partes iguais, ficando a linha de referência coincidindo com a primeira linha imaginária. Então, aqui coincidiu, né? Então, eu vou diminuir essa resolução, que é de 0,01. Cada risquinho desse aqui é 0,01, né? Como a gente viu. Por 4, então, cada risquinho vai ser 0,0025. Então, eu posso fazer essa leitura intermediária. Nos exercícios eu não vou pedir isso de vocês, mas é só para vocês saberem que tem como fazer isso. Se eu estou sem o nônio, eu consigo fazer essa divisão visual, para saber que aqui seria 0, 1 milímetro, 1 milímetro, né? Vamos fazer aqui 1,00 milímetros. Mas qual seria a minha escala apareceu o meio aqui de baixo? Apareceu, então mais 0,5 milímetros na parte de baixo, né? E agora ele estaria aqui entre 5 e 6 milímetros, né? Quer dizer, 0,06
um pouquinho para cima, né? Então seria como se eu adicionasse aqui, vamos botar aqui, mais 0,05 aqui 6, né? 0,06 milímetros, mais um incremento visual de 0,0025, né? Então eu poderia dizer que eu tenho 1,5625 milímetros, porque ele passou um pouquinho. Nos exercícios, pessoal, não precisa fazer isso. Então vocês pegam sempre o valor que está anterior, tá? O que está anterior para colocar. Então aqui nos exercícios vocês podem colocar 1,56 milímetros, ok? Tá ok, mas só para vocês saberem que tem como fazer isso. Eu colocar ali uma aproximação visual. Vamos fazer mais uma leitura aqui, né? Deixa eu só passar todos os... aqui é mais uma se não coincide, né? Então, ó, não coincidiu, eu posso fazer uma medição visual. Então, eu poderia colocar aqui um valor intermediário, né? Por exemplo, como é que ficaria? Aqui eu tenho 10 milímetros, 11 milímetros, né? Que apareceu ali. Então, vamos lá, 11,00 milímetros, mais, não tenho meio milímetro embaixo, nem vou escrever, mais 0,05, mais, olhando visualmente aqui, ele está entre o 5 e o 6, né? Então, 0,005. Ele andou esse tanto a mais. Ele andou metade entre o meu 0,05 e meu 0,06. Ele andou a metade disso aqui, né? Então ele andou 0,05, né? Então a minha medição final poderia ser 11,055 milímetros, ok? Eu poderia fazer só também o 11,05, já está ok. Ele passou um pouco desse meu meio aqui, né? Daí estaria ok, né? Eu consideraria no exercício, mas é bom saber que tem como fazer isso aqui, essa aferição visual, quando não coincide exatamente com o traço, certo? Quando houver o nônio, ele indica o valor a ser acrescentado na leitura obtida da bainha, né? A medida indicada pelo nônio é igual à leitura do tambor dividida pelo número de divisões no nônio. Então, se a minha resolução do tambor é de 0,01, a do nônio se eu tenho 10 divisões no nônio, ele vai ser de 0,001 a resolução dele. Perfeito? Vamos fazer os exemplos agora. Como é que eu vou fazer essa leitura? Leio os milímetros inteiros na escala, leio os meios milímetros da parte de baixo, né, que é a parte de cima e a parte de baixo. Leitura dos centésimos no tambor, exatamente como a gente já estava fazendo até agora. Agora eu vou ler os milésimos com auxílio do nônio na bainha. Ok? Qual do traço do nônio coincide com o traço do tambor? Mesma coisa que a gente fazia com o parquímetro. Onde coincidiu um tracinho com um tracinho, a gente faz a leitura. Vamos lá. Exemplo, né? Vamos fazer primeiro a leitura aqui da escala fixa da parte de cima. Primeiro a parte de cima. Eu tenho aqui o meu 20. Apareceu 21 milímetros? Não. Então eu tenho 20 milímetros. 20,000. Eu ponho esses zeros para saber qual vai ser a minha resolução final. Tá? Esse depois da vírgula. Leitura da parte de baixo. O B. Eu tenho meio milímetro aparecendo? Tenho. Então eu vou somar mais meio milímetro. Certo? É só assim, apareceu o risquinho, soma meio milímetro. Não apareceu, soma 0. Não faz diferença daí, né? C. Eu vou ler agora a escala centesimal do meu tambor. Aqui é a parte que gira o tambor. Eu tenho 10, 11, não chegou no 12. Né? Não chegou no 12, então eu tenho 11. 11, o que ele representa? 0,11, né? Então eu vou colocar aqui 0,11, um zero a mais para saber que eu tenho mais uma resolução aqui que é do nônio. Daí eu vou e por último olho qual risquinho do nônio coincidiu com o risquinho do tambor. Aqui eu estou apontando, né? Porque como no computador é mais difícil de ver exatamente onde bateu. É o risquinho do... Não importa o número que está aqui, tá, gente? Eu só quero saber qual o risco que bateu. Daqui para frente a minha leitura é no nônio. Não importa a leitura do tambor. A do tambor só importa para o C. No D não importa.
é no 8. Então esse meu 8 significa 0,008. 0,008 aqui no nônio. Ok? Então minha leitura final, eu somo tudo, 20,618 milímetros. Né? Outro exemplo, vamos lá. Tenho aqui 15 milímetros. 16, 17, 18. 18 milímetros, coloco aqui. Apareceu o meu meio milímetro? Não apareceu. Então, ele nem colocou aqui, né? Tá vendo no exercício? Ele não colocou. Então, eu não vou somar. Depois eu vou ler a escala centesimal. Aqui seria, na verdade, meu C. Vamos fazer que nem estava no outro. E aqui o meu D. Né? O meu B seria ler aqui embaixo. Né? Aqui seria o C. E aqui seria o passo D. Só para não confundir. Meu passo B é igual a 0. Então, eu não preciso somar ele, porque não tenho meio milímetro ali embaixo. Aqui na escala centesimal eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. 9 significa 0,09 milímetros, ok? Não é 0,9, é 0,09, tá, gente? Meu 10 seria 0,1. Então eu vou colocar aqui 0,09 milímetros. Agora o meu D, vou ler aqui no nônio. Aonde casou? Aqui o meu 6, aqui ó. Né? Como eu falei, na leitura do nônio não importa o que tem aqui nesse lado. Eu vou ler só o do nônio. Então 6. 6 representa, nessa escala do nônio, 0,006 milímetros. Daí eu somo tudo e eu tenho a minha leitura final da peça. Ok? Leituras no sistema métrico com nônio, né? Aqui são só mais alguns exemplos. Depois vocês podem fazer com calma e colocam o valor final aqui para a gente dar uma olhada. Os mesmos, o que tem os passos, né? Como é que eu faço a leitura, gente? Quando eu estiver segurando o paquímetro, né, esse equipamento aqui, dependendo de como eu estiver trabalhando, ele pode ser pequenininho, assim, ser mais ou menos desse tamanho aqui, né? O arco que eu estou segurando, eu seguro a peça por baixo ali pelo isolante térmico, né? E eu vou girando na ponta. Então, aqui eu tenho o meu componente. A leitura tem que ser horizontal aos riscos, para evitar o erro de paralaxe. Então tem que ser assim, certo? O que eu não posso fazer? Força excessiva. Eu não posso girar aqui no tambor, né? Eu tenho uma catraca para isso. Então eu giro a catraca, que se chegou na força ideal, ela não vai deixar apertar mais. No tambor eu consigo apertar, né? Mas então não segurem pelo tambor, segura pela catraca. Ok? Variação de temperatura também, então eu tenho que segurar no isolante térmico, ou aqui, por exemplo, eu prendi ele num outro equipamento, num ambiente com a temperatura controlada, né, para fazer essa medição. O erro do zero. Quando as hastes se tocam, o traço ele tem que ter, o zero do tambor tem que estar alinhado com a linha de referência. Senão a gente tem que fazer algum ajuste. Como eu falei, né, aqui eu tenho as duas se tocando. Tem aqui a haste fixa e aqui a haste móvel. Então o zero teria que estar casado com o zero aqui. Aqui não, aqui ele está sempre dando um risquinho do tambor a mais. Então eu tenho que descontar isso aqui, minha correção. Por exemplo, nesse caso, a minha correção é menos 0,01 milímetro. Então toda vez que eu fizer uma medição, eu tenho que descontar isso aqui, certo? Porque não casou bem com zero. Geralmente vai casar bem zero com zero, né? Cuidados e recomendações, né? Limpar cuidadosamente a peça, especialmente porque, como a gente está fazendo medições muito precisas, se tiver alguma camada de óleo ou de poeira, ele vai medir isso aí, vai pegar nas medições, né? Então vai dar uma medição incorreta. Verificar o zero do micrômetro, para ver se eu preciso ajustar ou não. Aqui eu não preciso, né? Olha só, o zero casou com o zero, com as faces se encostando, né? Segurar o micrômetro pelo isolante térmico contido no arco. Movimentar sempre pela catraca, né? Como eu falei. Movimento lento, sem impulsação. E depois que ela tocar na peça, deve dar mais 2 ou 3 voltas na catraca para ter o aperto correto, certo? Nunca segurar aqui pelo tambor, girar pelo tambor. Ela não deve ser retirada para efetuar a leitura, se possível, né? E eu posso daí fazer o travamento e olhar aqui na horizontal para ver.
Não deixar a peça suspensa pelas hastes, né? Então não fazer isso aqui. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre micrômetros, né? Tentem fazer o exercício da lista, qualquer coisa vocês mandem as dúvidas ali no grupo de WhatsApp, que daí eu respondo. A gente pode então, quem sabe, marcar um encontro, se preferirem, até fora do horário da aula, ou a gente marca para a próxima aula falar sobre bloco padrão e fazer os exercícios juntos, né? Então até a próxima e qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço, gente.